O Odair não tinha culpa de nada no que estava acontecendo. O elenco é ruim, é vagabundo, é safado, um bando de jogador indolente, preguiçoso. Então, quer dizer, essa é a realidade do Santos. O Santos joga numa gaiola. Tem gente que não gosta que eu falo que o Santos joga numa gaiola. A Vila Belmiro é uma gaiola. É um santuário? Claro que é. Ninguém está negando ou desconhecendo ou destruindo a história do Santos e da Vila Belmiro. Óbvio, a Vila Belmiro é um santuário. É um santuário. Mas hoje, para o futebol, não serve mais. Se o Santos quiser continuar vivendo no passado, vai cansar de ouvir das torcidas rivais que o Santos vive no passado. E quem vive no passado é museu. O Santos não pode mais viver do Pelé. O Santos não pode mais viver da camisa branca imaculada do Santos. O Santos não pode viver mais da Vila Belmiro. O futebol mudou. O futebol mudou. O Santos não pode ser tratado como um clube de esquina, como antigamente ele era tratado, e era possível. Hoje não é mais. O Santos precisa ser tratado como uma empresa. O Santos não pode deixar... o Santos não pode perder a ligação que existe dele com a Série A. Porque se ele perder, vai ser difícil, companheiro. Vai ser muito difícil. Porque o Santos está numa cidade que não é capital de nada, numa região de baixa densidade demográfica, uma região que não é conhecida por suas riquezas. O Santos não tem mídia, a torcida do Santos não consegue se fazer presente nos estádios, porque o estádio é acanhado, é uma gaiola. Então a impressão que passa é que o Santos é uma torcida pequena. Aí sai uma pesquisa do Datafolha e mostra que a torcida do Santos é maior que a do Fluminense, é maior que a do Atlético, é maior que a do Internacional, é maior que a do Botafogo. Mas na prática o que se vê não é isso. Quando você pega lá o ranqueamento de público presente no estádio, você vê lá o Santos à frente só do América e do Goiás. Porque o Santos joga numa gaiola. E o presidente do Santos, que poderia fazer alguma coisa, que já foi começada a ser feita na época do Pérez, nada faz. Esse presidente está destruindo o Santos. Está destruindo o Santos. Dá para escapar? É futebol. É só nisso que eu me apego. É só nisso e mais nada. Porque o elenco é ruim, o time é abominável, o técnico é incompetente, o coordenador de futebol atual, o Alexandre Galo, até esse momento, 15 para meio-dia de sexta-feira, ele até agora não demitiu o treinador. Ah, senhor Armani, mas quem demite é o presidente. Não. Se eu sou coordenador de futebol, eu falo assim, escuta, se você não demitir, eu saio também. Eu saio agora. Eu saio agora. Ele tá se apegando ao cargo? É isso, Galo? Você tem a obrigação de demitir o Aguirre. Aliás, eu quero saber quem foi o maldito que indicou o Aguirre pro Rueda. Porque o Rueda é ignorante, é obtuso, a gente sabe muito bem disso. Então, se você oferecer pra ele o pipoqueiro da esquina e contar pra ele, falar que o cara é bom, ele vai pegar, porque ele não sabe nada. Ele é ignorante de futebol. Ele é ignorante, absolutamente ignorante. Ele entendia de computador em meia dúzia de computador numa salinha. Que se deu super bem na vida, que Deus o abençoe e que ele continue rico assim. Vendeu lá para uma empresa, parece que por 200 milhões de reais, tá? Então, o cara é milionário, entendeu? Então ele vive disso, ele deu uma sorte da vida, é um pulo do gato, entendeu? Agora, ele não tem a menor condição de ser presidente do Santos. Não tem a menor condição. E o Conselho Deliberativo do Santos nada faz. Nada faz. Observa tudo olimpicamente. Observa o Santos ser rebaixado a cada rodada que passa. Aí o Santos, eu leio nas redes sociais aí, na internet, etc e tal, que a dúvida do presidente do Santos é a multa do Aguirre. Paga, caralho! Oh! Vai pra Série B, imagina o prejuízo que isso vai ser. Imagina o prejuízo. Não vai pegar o dinheiro da televisão. É a única fonte de renda garantida que o Santos tem. Vai vender esse bando de perna de pau pra fora? Consegue vender quando você se associa a um empresário. Tudo bem, então vamos conseguir vender esse barco. Eu não aguento mais ver o Marcos Leonardo com a camisa do Santos. Graças a Deus que o Ângelo já foi. Quem tinha que ter ficado foi embora, que foi o David Washington. Então, gente, é uma situação muito complicada, uma situação muito difícil. Eu acho que o Santos já era. Eu acho que então, 15 jogos, senhor Mani, que nós temos pela frente aí. O Luan Costa aqui tá dizendo que o Santos teria que ganhar 8 pra... Isso aí... Mas é uma coisa... Vai ser mais fácil. Isso aí é variante. Vai ser mais fácil. Pode variar, mas enfim, que seja... O que ele quer dizer é o seguinte, o Santos, para escapar, ele precisaria ter um aproveitamento, um desempenho que ele não teve em nenhum momento nesse campeonato. O Flavinho, deixa eu te dizer, olha, o Odair Hellmann, que todo mundo reclamava, e eu era a voz solitária defendendo o trabalho dele. Eu era a voz solitária. E fui muito criticado por isso. O Odair Hellmann foi demitido na 11ª rodada
Depois que o Santos perdeu pro Corinthians por 2-0 na Vila, jogaram lá os rojões, foi o jogo e tal. Que causou a interdição. Exatamente. O Santos estava naquele momento na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 14 pontos em 11 jogos. Tinha um aproveitamento de 42,4%. De lá pra cá, o Santos fez 12 partidas. Ganhou 7 pontos e o aproveitamento é de 19,4%. Então, eu pergunto pra você, torcedor do Santos, que encheu o saco do Odair sem parar nas redes sociais. Você que não vai pro campo. Você que é um pentelho, um chato. Tá com saudade do Odair? Tá com saudade agora, velhinho? Tá? Você que encheu o saco do Madison. Tá satisfeito com o Júlio Caissara? Com o João Lucas? Aí eu postei o seguinte também. Os 42,4% de aproveitamento do Odair, hoje em dia colocaria o Santos na 10ª colocação, na posição do Cruzeiro. Ou seja, a 8 pontos da zona do rebaixamento. Estão satisfeitos? Descobriram? Escuta, gente, é o seguinte. Gente, o Odair não tinha culpa de nada no que estava acontecendo. O elenco é ruim, é vagabundo, é safado. Um bando de jogador indolente, preguiçoso. Tá aí, ó, que eu postei isso aí no meu Twitter. Entendeu? Agora, você pode dizer pra mim, senhor, mano, pera um pouquinho, mas você não criticou o Odair e agora você tá criticando o Aguirre? É diferente. Se você não consegue entender, se você não conseguiu enxergar isso, a diferença que há entre eles é mais preocupante ainda. Porque o Odair colocava em campo o que o Santos tinha de bom. Esse idiota, desculpa, eu não vou falar idiota, perdão, não é idiota não, perdão, desculpa, passei do ponto. Esse incompetente do Aguirre, idiota não, perdão, eu peço perdão. Esse incompetente do Aguirre, o Santos contrata um monte de jogador e deixa no banco. E o ataque do Santos ontem, contra o Cruzeiro, era Lucas Braga, Marcos Leonardo e Mendonça, que estão lá desde o começo do ano. E que estão colocando o Santos, que já colocaram o Santos nessa situação. Por que não põe o Morelos desde o início? Por que não inventa outra coisa? Aí no intervalo do jogo ele pega e tira os 2 jogadores de construção do Santos, que são o Jean Lucas e o Nonato, pra colocar o Rincon de volante e o centroavante, pra jogar junto com o Marcos Leonardo. Quem que leva essa bola pra lá? Eu? Não chegava. Não chega, óbvio. Não chega, óbvio. Óbvio que não chega. Entendeu? Então, gente, é uma situação muito complicada. O técnico é muito incapaz. A diretoria do Santos é igualmente incapaz. O Galo me parece nesse momento muito omisso. Não está fazendo absolutamente nada. 10 para meio-dia, estou falando aqui há quase 5 minutos, e o Aguirre continua como técnico do Santos. Perdão aí sobre o idiota, quero retirar, quero dizer mais uma vez que eu peço perdão por isso. Se eu não estou enganado, o Santos finalizou ontem pela primeira vez aos 26, aos 29 minutos do primeiro tempo com o Lucas Braga, né, numa bola que ele recebe do Marcos Leonardo, sai na cara do goleiro e aí resulta num escanteio, e aí teve uma sequência de escanteios ali, ou seja, Santos não produziu absolutamente nada. E aí eu queria surfar essa onda aí levantada pelo Sormani da questão do técnico, né? Porque muitas vezes no futebol brasileiro, e isso também parte dos dirigentes, né? Quando o time tá mal, o cara olha pro técnico e fala, vai embora. É o mais fácil. É moleza fazer isso. Qualquer um de nós pode fazer isso. O Sormani citou o trabalho do Odair Hellmann aí, que pode não ter sido espetacular, longe disso, pelas limitações do time. Por culpa de quem não contratou jogadores lá atrás e contratou agora um monte de jogador no meio do caminho. E aí chega um técnico claramente, para mim, inferior ao Diego Aguirre, ao Odair, que é o Diego Aguirre, né? Para tentar fazer algo que o Odair Hellmann, mais gabaritado, não conseguiu fazer. Então é necessário ter um conhecimento de futebol mínimo nessa história. Falar, peraí, deixa eu pegar o trabalho que o Odair Hellmann fez no Fluminense, no Internacional, trabalhos honestos, diante do contexto, dos contextos expostos naqueles momentos, e pega o time do Santos. O time do Santos, eu repito aqui, fez bons jogos sob o comando do Odair Hellmann. Muitas vezes o resultado não veio, por causa da limitação técnica dos jogadores. O jogo contra o Grêmio no Alfredo Jaconi, que é o primeiro jogo do Santos no Campeonato Brasileiro, o Marcos Leonardo perdeu 3 gols, cara. Então, assim, o Santos, o Odair Hellmann deu, no conceito dele de pensar futebol, as ferramentas para os jogadores criarem oportunidades. Só que os caras erraram. Por deficiência técnica ou por, sei lá, falta de cabeça para saber o melhor momento para finalizar. Teve um jogo contra o Cruzeiro logo depois, no primeiro turno. Mesmíssima coisa. O Santos criou oportunidades. As ferramentas estavam lá. E aí o que você faz? Não, manda embora. E traz o Paulo Turra,
que o Paulo Turra fez no futebol que o credenciasse? É preciso ligar Lé com Cré. Fala, peraí, eu tô tirando um técnico que tá fazendo o máximo, que dá claramente, cara. Claramente. Ele fazia o máximo que dava com aquele time do Santos. E aí você comete um pecado. Um pecado. E aí você manda embora o cara e traz um técnico que nem técnico que não tem credenciais para isso. Então qual o raciocínio por trás disso? E aí piora a situação com o Diego Aguirre e é o que a gente está vendo ontem. O primeiro tempo ontem foi um horror. Foi uma coisa horrorosa. Foi um jogo horroroso. Fosse mais tarde, seria problemático conseguir assistir até o final aquele jogo. Foi um horror. Foi um horror. Eu não consigo ver honestamente, infelizmente, né? Você falou de todos aqueles que amam o futebol e o Santos está inserido no coração daqueles que amam o futebol. Eu não vejo com esses caras que lá estão, que passa pelo Galo, passa pelo presidente Andrés Rueda, uma possibilidade de o Santos ter um baita, um clichê, uma virada de chave para escapar do rebaixamento. Eu queria mencionar aqui também, eu vivo dizendo que o Santos, a única saída para o Santos é se tornar uma SAF. Mas não é qualquer SAF. Virou uma SAF. Não, não é assim. Óbvio que não é assim. Tem que saber quem vai ser o cabeça dessa SAF. Então, por exemplo, se você pegar o Neymar e o Neymar resolver comprar o Santos, ele vai chegar lá no Flamengo, vai falar pro Gabriel, vamos voltar lá pro Santos? Bruno, vamos voltar pros caras, voltam. Os caras voltam, é o Neymar. Você chega pro Arrascaeta, tô dando só um exemplo aqui, citando o Flamengo, que é o timaço, que é um time que eu admiro. Você chega pro Arrascaeta, vamos jogar lá, vou dar 10 do Pelé pra você. Pô, é o Neymar falando. Aí aparece lá o dono da 777 e compra o Santos. Ele vai chegar, você acha que ele vai dobrar? Pra dobrar o Gabriel. Pois eu tô falando do Gabriel, porque o Gabriel tá em baixa com a torcida do Flamengo nesse momento. Claramente em baixa. Se o Santos fosse uma SAF hoje, capitaneada pelo Neymar, e que o Neymar fosse jogar, vamos dizer, pelo pai dele, tá? E o Neymar fosse jogar, o Neymar ia chegar pro Gabriel e falar assim, escuta, vamos fazer uma dupla nós lá do Santos, pô. Eu, você, o Bruno Henrique, tá? Vamos trazer o Arrascaeta também, vamos pegar do Palmeiras o Gustavo Gomes. Gustavo, pô, aqui jogou o Mauro Ramos de Oliveira, pô. Mas no Palmeiras jogou o Luiz Pereira, eu sei, mas aqui jogou o Mauro. Vem pra cá. O cara, pô, é o Neymar que tá me chamando, caramba. Aí ele chega, o Messi tá encerrando o contrato com o Inter de Miami. O Messi, pô, vamos lá pro Santos, caramba. O Neymar tem essas coisas. Então a saída pro Santos é essa. Só que as pessoas, muitos, não entendem e não querem, não veem dessa maneira e eu respeito.